Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, e é com imenso prazer que hoje nós estamos trabalhando aqui uma aula do nosso módulo de interpretação. Então, venha comigo e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar denotação e conotação. Você provavelmente na época da escola aprendeu através de uma outra roupagem. Então, antes de começar a nossa aula com o nosso material propriamente dito, a gente vai relembrar talvez essa roupagem que você tenha aprendido na época da escola. Então acompanha aqui comigo rapidinho, ó. A gente vai colocar aqui, ó, linguagem real e figurada. Provavelmente foi assim que você aprendeu na escola. Só que os concursos trabalham com outras palavrinhas, é uma nova nomenclatura. Na verdade, não é nova, né? Na verdade, a gente já trabalha isso há muito tempo. Mas como a gente ainda carrega o ranço escolar, é muito comum você visualizar apenas real e figurada e lembrar. Apareceu denotação e conotação, talvez isso já provoque uma certa dúvida. Então vamos lá. O que é a linguagem real? É a mesma que a linguagem denotativa. O que é a linguagem figurada? É a mesma que a linguagem conotativa. Agora, a gente sabe que a linguagem real é aquela empregada em seu sentido original, e é por isso que a gente diz que o sentido é real. Só que além de ser chamada de linguagem real ou linguagem denotativa, ela também pode ser chamada de linguagem literal. Até aí, tudo bem. Agora, é a linguagem figurada, que é aquela empregada fora de seu sentido original, portanto, fora do sentido real, ela também pode ser chamada de conotativa. E, para finalizar, ela também pode ser chamada de linguagem literária. Então, cuidado, muito cuidado para não confundir literal com literária. Literal é o sentido real, é o sentido original. Literária é o sentido figurado, fora do sentido original. Então, quando a gente fala de denotação, é a mesma coisa que linguagem real e literal. Quando a gente fala de conotação, é a mesma coisa que linguagem figurada ou literária. Isso aqui é a base para um outro assunto que a gente vai estudar demasiadamente aqui no nosso curso, que é o assunto de linguagens figuradas, ou as figuras de linguagem. E todas as figuras de linguagem têm a linguagem conotativa, ou seja, é o teor da conotação empregado ali. Afinal de contas, as linguagens figuradas, elas existem no nosso dia a dia e nas provas, quando a gente emprega a palavra, emprega a expressão fora de seu sentido original. E é por isso que ela adquire diversas nuances, ou seja, as nuances figuradas, ok? Agora que a gente já está habituado com o que a gente chama de linguagem denotativa, conotativa, real e figurada, a gente vai cair para dentro agora do nosso material para estudar de forma dirigida, ok? Então, vou apagar aqui só para não ficar poluído visualmente, ok? Então, vamos lá, turma. Vamos massificar esse conteúdo. Então, acompanha aqui comigo. Denotação é o uso da palavra com o seu sentido original. Exemplo. Pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Então, a palavra pedra aqui, empregada dentro do seu sentido original, ou dentro do seu sentido real, como preferir, é um mineral, que você já conhece provavelmente. Agora, conotação é o uso da palavra com um significado diferente do original, criado pelo contexto. Exemplo, você tem um coração de pedra. Então, a palavra pedra aqui agora não foi empregada mais no sentido original. Não é a pedra mineral. Aqui, ele está utilizando a palavra pedra com uma bagagem semântica para mostrar que a pessoa é uma pessoa, né, que tem um coração, não sei se ruim, mas um coração de pedra seria aquela pessoa que não é capaz de amar, que não é capaz de se doar, então acaba adquirindo outras possibilidades dentro de um contexto. Até aí, tudo bem? E a gente tem vários exemplos para poder citar. Eu poderia ter dito, ainda com a palavra pedra,
Vou citar outros dois exemplos, um real e outro figurado. Eu digo assim, ó, ontem comprei meio metro de pedra para construir o muro de minha residência. A palavra pedra, mais uma vez neste exemplo, foi empregada dentro do seu sentido original, ou seja, dentro do seu sentido real. Então, neste exemplo que eu acabei de citar, eu utilizei a linguagem denotativa. Os professores até brincam e dizem que este D é o D de dicionário, né? A palavra dicionarizada. Agora, mais um exemplo. Eu digo que a Tadolfa é uma pedra em meu sapato. A Tadolfa, por um acaso, é uma pedrinha que está lá dentro do meu sapato me machucando? Obviamente não. A Tadolfa, ela é um problema em minha vida. Então, o contexto possibilitou uma interpretação em relação a esse aspecto. Até aí, tudo bem? Tranquilo, não é? Então, a gente já sabe o que é a linguagem real, linguagem figurada. E cabe salientar mais uma vez, denotação é a mesma coisa que linguagem real, é a mesma coisa que linguagem literal. Conotação é a mesma coisa que linguagem figurada, é a mesma coisa que linguagem literária. Brinca aqui comigo aqui no nosso próximo slide, ó. Campo semântico, isso é muito importante. As palavras podem associar-se de várias maneiras. Quando se relacionam pelo sentido, temos um campo semântico. Não se trata de sinônimos ou antônimos, mas de aproximação de sentido num dado contexto. Até mesmo porque a gente aprende na escola rapidamente, ainda quando criancinhas, lá no primeiro segmento do ensino fundamental, as concepções, as significações das palavras. E a gente aprende logo de cara o que são sinônimos e antônimos. Sinônimos são aquelas palavras de campo similar, né? Ou seja, elas são aproximadas semanticamente, como lar e moradia, e casa, e por aí vai. Ou seja, adquirem aspectos sinônimos, e os antônimos são as palavras de campos opostos, são as oposições, são os antônimos, como o bem e o mal, o céu e o inferno, o gordo e o magro, o baixo e o alto, e por aí vai. Agora, na língua portuguesa, a gente não possui um sinônimo perfeito. Por mais que pareça perfeito, isso não existe. Por exemplo, a gente pensa aqui em lar e moradia, em casa e lar. Ó, casa e lar, por exemplo, são sinônimos. Mas você consegue imaginar uma frase, por exemplo, dizendo que vai comprar um lar para morar? Não, não consegue. Então, realmente não existe um sinônimo perfeito na língua portuguesa. Até mesmo porque, se existisse, não teria por que a gente ficar criando novas possibilidades. Agora, a gente tem na língua portuguesa palavras que estão dentro de um mesmo campo semântico. E isso possibilita vários aspectos na língua. Olha os exemplos que eu vou colocar aqui, ó. Perna, braço, cabeça, olhos, cabelos, nariz, partes do corpo humano. Então, quando a gente começa a brincar com isso, a gente começa a entender um campo da semântica muito importante, que é a concepção de homônimos e a concepção de parônimos, e a concepção de hiperônimos, e a concepção de hipônimos. Então, aqui, basicamente, a gente está entendendo o que é um hiperônimo, o que é um hipônimo. Hiperônimo é aquilo que transmite o sentido geral, aquele sentido maior. Hipônimo é aquilo que transmite o sentido específico, ou seja, menor. Então, quando eu utilizo perna, braço, cabeça, olhos, cabelos, nariz, isso tudo aqui são elementos menores em relação ao corpo humano. É como se eu falasse que tudo isso que eu acabei de apresentar aqui com a cor preta fossem os hipônimos, ou seja, os termos específicos para representar um termo geral, um termo maior, que é o hiperônimo, no caso, o corpo humano. Por quê? Porque todos esses elementos que eu acabei de apresentar aqui são partes do corpo humano. Agora aqui, ó, azul, verde, amarelo, cinza, marrom, lilás são o quê? As cores. Então, tudo isso aqui que eu acabei de apresentar são elementos que mostram as cores, ou seja, são os elementos hipônimos para um campo maior, que é o hiperônimo. Aqui, ó, martelo, serrote, alicate, torno, enxada, são o quê? As ferramentas. Então,
Eu vou até citar mais o último, né? Batata, abóbora, aipim, berinjela, beterraba, legumes. Meus amigos, minhas amigas, peço licença para vocês para fazer um grande convite. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo para a Polícia Federal 2018, ponto a ponto do digital, com a melhor equipe de professores disponíveis no Brasil. É isso mesmo, aqui na Lá Concurso. Claro, com o melhor custo-benefício da internet, este curso ponto a ponto do digital custa apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35,00. Você vai ter oportunidade de assistir o restante dessa videoaula demonstrativa que nós estamos colocando aqui no YouTube e muito mais. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se você gostou dessa videoaula, se você quer participar da nossa lista de transmissão exclusiva da Polícia Federal, basta enviar um WhatsApp para 659-9971-9373 e colocar PF 2018, né? Que lá nós vamos mandar para vocês exercícios, dicas, informações. Nossa equipe pedagógica está preparando alguns simulados gratuitos e corrigidos para a galera da PF. Nós vamos fazer vários aulões no decorrer dessa turma até o dia 19 de agosto, que é o dia da prova, inclusive aulões específicos e focados na disciplina de informática, aquela parte bem específica, bem complexa que foi cobrado nesse concurso, e a parte de contabilidade. Então, quer participar desses aulões, não vai pagar nada, cortesia aqui da Lá Concursos, uma forma de divulgar o nosso serviço, nosso trabalho para o Brasil todo. Então, envie agora um WhatsApp para 659-9971-9373, PF 2018, que nós iremos conversar no decorrer desse curso. Bacana? Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.